Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importante do nosso cotidiano escolar. Hoje nós vamos dar sequência nesse nosso módulo de estudo de uma função através da sua derivada. Lembrando que nós já fizemos algumas aulas, é importante que você assista as aulas desde o início, combinado? E aí, além disso, que você assista algumas aulas de função, construção de gráfico, para você, equação de segundo grau, resolver várias equações. No nosso canal mesmo tem tudo para você, não precisa ir em outro canal não, combinado? Tudo para você ficar mais seguro e fazer com mais simplicidade aqui. E nas próximas aulas vamos fazer mais rápido ainda, tá legal? Aqui eu estou explicando para você o que nós vamos perguntar depois individualmente. Então, por exemplo, olha, função de segundo grau. Por quê? Porque tem um x ao quadrado. Quando A é positivo, parábola para cima. E aí você tem que fazer as pazes com delta. Por quê? Porque nós vamos fazer um esboço apenas da curva aqui para analisar o valor de y. É o que nós estamos fazendo. Estudar o sinal de uma função é você analisar os valores do y, se é crescente, decrescente, quando é maior que zero, menor que zero, quando é igual a zero, simples assim. Então, vamos lá. Primeiro, olha, vamos chamar aqui o y de zero e transformar isso em uma equação. Pronto, já fizemos isso. Para quê? Para saber se a curva vai tocar o eixo x. E a resposta vem através do Bhaskara. Então, quando você calcular o delta aqui, ó, 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 3, 12, que vai dar 4, e o delta for positivo, você vem para cá, ó, 4 mais ou menos raiz de delta, que é 2, dividido por 2. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui o x1, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. E você vai ter o x2, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Então, esses dois pontos são os pontos de intersecção, ó, com o eixo x. Então, aqui vai ser o ponto, ó, 1 e 0, e aqui vai ser o ponto 3 e 0. Por que 1 e 0? Porque nós chamamos o y de 0. Então, aqui o x1 significa que o ponto A são as coordenadas 1 e 0 e o ponto B 3 e 0. Pronto. Nós chamamos a função de 0. Nós demos o valor para o y de 0. Lembrando que o f de x está substituindo o y aí, só para deixar uma linguagem mais adulta. Combinado? Então o y é o f de x. Ok. Agora, olha que interessante. Esse gráfico desceu e foi até um lugar. Então observe o seguinte, que aqui, ó, nós já vimos que o eixo y, agora não preciso colocar, mas ele está aqui para cima, certo? Estaria aqui no caso, aqui, ó, o eixo y. E aqui o valor do y está decrescendo aqui. Então até esse pontinho aqui, ó, daqui para a esquerda, ó, desse x aqui para a esquerda, o y está decrescendo. E desse pontinho para a direita, ele está crescendo. Então quando que ele cresce mesmo? Quando x for maior que, nós temos que descobrir. Quando ele decresce? Quando x for menor que, nós temos que descobrir. Por quê? Porque as perguntas são, ó, quando que o y cresce? Quando que o y decresce? Então, tudo a resposta é em função do x, combinado? A mesma coisa aqui, ó. Nós vamos ver que daqui para cá o y é positivo, negativo. Então, como que eu acho esse x aí? E aí é que você vai usar a derivada. Então você vai pegar a derivada primeira. Como que eu faço isso, professor? Nós já aprendemos, ó. Desce o 2 aqui na frente do x, ó. Fica 2x, subtrai o expoente. E esse 1 vem aqui vezes menos 4. Ó, menos 4. Pronto. Essa é a derivada primeira. Agora, vamos pegar a derivada primeira, transformar em uma equação e vamos resolver. Ó, então 2x igual a 4... x igual a 2. Opa! Então esse ponto aqui, ó, o x é 2. E esse ponto vai me responder essas duas perguntas aqui. Pronto, aí. Quando que o y é crescente? Quando o x maior que 2. Quando que o y é decrescente? Quando o x menor que 2. Então, daqui para cá, o y cresce. Mesmo sendo negativo, o y ele cresce. Daqui pra cá, ó, ele está caindo. Caiu e sobe. Então, quando ele está caindo, vai cair até o 2. Quando ele sobe, a partir do 2. Tudo bem até aí? Certo. Agora presta atenção, legal. Professor, esse ponto aqui está lá embaixo. Ah, se ele está lá embaixo, ele é chamado ponto de mínima.
E nós vamos descobrir o y. Como é que descobre o y? Você vai copiar agora a função aqui, ó, e vai calcular o f de 2. Professor, como assim calcular o f de 2? Você vai trocar no lugar do x o 2 que você encontrou. Então, e vai encontrar o valor do y, ó. 4 menos 8 mais 3. Então, o valor do y é menos 1. Então, quais são as coordenadas? 2 e menos 1. Qual é o valor do ponto de mínima? O ponto é uma coordenada, certo? Então, aqui eu falei ponto, mas é ponto. Ó, então aqui, qual é o valor quais são as coordenadas do ponto de mínima? 2 e menos 1, que você encontrou aqui. Agora, professor, qual a diferença então de a função crescente e decrescente para estudar o valor do y? Então, pessoal, agora olha só para o y, tá? Quando o y está aqui, qual é o valor dele? 0. Agora, quando que ele é positivo? Ó, desse lado para cá, ó. Esse pedaço aqui, ó, o y é positivo. Se você quebrar aqui, ó, todos os valores, se você levar aqui na reta, ele é positivo. Aqui e aqui desse lado. Então, olha a diferença. Quando que o y é maior que 0? Quando x for menor do que 1 ou x maior do que 3. Porque é o seguinte, se você pegar o 4, o y é positivo. Se você pegar aqui o 0, o y é positivo. Agora, quando que o y é negativo? Nesse pedacinho aqui de baixo. Quando ele estiver entre 1 e 3. Então, quando x for maior do que 1 e x menor do que 3. Vou colocar direitinho aqui, ó. E x menor ou menor do que 3. Basta você trocar os valores dos sinais, certo? Então, esse é o nosso objetivo. Tentar que você enxergue com mais facilidade, combinado? E não tenha confusão, basta você dominar o delta e analisar aqui com calma, combinado? Obrigado pelo carinho e pela confiança, um beijo para vocês, até a próxima aula, tchau!